Oi? Cara, eu não sei se o áudio vai ficar muito ruim, porque eu tô utilizando um fone de ouvido pra poder falar. Mas se ficar ruim, não tem problema. Cara, eu tô aqui no meu trabalho, mas eu me sinto muito cansado e eu não tenho ninguém com quem conversar sobre isso. E é por isso que eu acabei criando esse canal. Esse canal, ele não é só pra eu comentar as minhas ideias, coisas do futuro, mas é mais pra desestressar a cabeça, entende? Porque 90% dos brasileiros que trabalham não 90%, vou arrumar essa fala. Uma parte muito grande dos brasileiros que produzem são CLT. E ser CLT, cara, é uma desgraça, é uma bosta. Essa é a verdade. Então, assim, primeiro vamos começar do começo, sabe? Meu nome é Luiz, eu tenho 22 anos e eu moro aqui no município de Mogi das Cruzes, perto de São Paulo, na região metropolitana. Para quem mora em cidade grande, sabe o quão caro é viver numa cidade grande, sabe o quão caro é difícil, não só caro, mas é difícil você viver numa cidade grande, principalmente uma cidade perto de uma capital, sabe? E assim, é surreal o como que a gente trabalha, para quem, no caso, se você é CLT, se você tem basicamente quase a mesma idade que eu e tudo mais, você tá no seu primeiro emprego ou você tá num processo para você conseguir sair dessa vida. Cara, é surreal o quão caro é viver, tá ligado? É surreal o quanto que a gente trabalha pra caralho, a gente trabalha muito pra no final a gente não ter condição de investir ou melhorar de vida ou, cara, simplesmente ter um carro ou constituir uma família, digamos assim, sabe? Eu tô nisso já desde os 18 anos. Eu comecei como estoquista numa loja de tinta. No meio tempo eu estava estudando um curso de graduação em pedagogia. O maior erro que eu cometi na minha vida, porque eu comecei a fazer esse curso pensando em concurso público para São Paulo, sabe? Porque eu sabia que concurso público seria uma alternativa real para poder mudar de vida, sabe? Só que eu estava enganado. Fiz também pensando na minha mãe, porque minha mãe é professora, meu pai ele trabalha na rede pública daqui de São Paulo há 30 anos. Fiz o curso, mas eu não terminei. Eu estagiei durante 2 anos, ganhando um pouquinho mais que um salário mínimo. Só que não deu certo, né? Trabalhei pra caramba, mas eu desisti no finalzinho porque eu pensei, cara, não tem esse cabimento, sabe? Se você é professor, você sabe do que eu tô falando. Quão é difícil você lidar com pais, lidar com comunidade, lidar com adolescente. E olha que eu, tipo assim, o menor dos problemas eram as crianças, entendeu? Acho que o maior problema era a gestão, era a inveja, era todo mundo querendo puxar o tapete de todo mundo. Era foda, pra falar a verdade. Aí, por eu ter desistido, o caminho que eu fui recorrer é o curso técnico. Eu comecei a fazer um curso de eletricista instalador no Senai. Depois eu pulei para comandos elétricos e nesse meio tempo eu consegui um emprego como montador eletricista. Aí você vai falar assim, nossa, eletricista, o cara deve ganhar dinheiro pra caralho. Não. Ganho um pouquinho mais que um salário mínimo. Então assim, é complicado, sabe? Eu tentei concurso, não deu. Tentei crescer como uma pessoa normal no jogo do CLT. Não tô conseguindo chegar a lugar nenhum, sabe? E agora eu tô tentando meu último plano, minha última alternativa, que é sair do CLT e tentar empreender. Não só na internet, mas também na vida real, entende? Porque
Desde criança eu já empreendi, trabalhei na feira a minha vida toda, ainda trabalho empreendendo na feira e se não fosse pela feira, minhas famílias diferentes, tem anos e anos de feira, se não fosse pela feira eu não conseguiria sequer pagar as contas de casa, não conseguiria sequer ter uma vida minimamente digna, sabe? Mas eu quero aumentar os passos agora, eu quero evoluir. Então a minha ideia é fazer uma transição para sair do CLT. E assim, cara, vou te dar todos os motivos, na minha opinião, para você não sequer cogitar continuar como CLT, mas você pensar em maneiras de como você deve sair, sabe? Porque eu já tô fazendo meus planos, é um plano de médio a longo prazo, mas eu já estou fazendo meus planos para sair, sabe? Como eu falei pela minha experiência, eu tentei. Eu fiz tudo diante desse jogo que é você estudar, daí você vai pro emprego e você cresce. Ó, só para você ter uma noção, tá? Eu comecei a estudar e entrei numa indústria. Nessa indústria, eu perguntei o salário de cada um dos funcionários que são até mais experientes do que eu, tem mais formação do que eu e tem mais capacidade de crescer do que eu. E são funcionários que têm 9, 10 anos para cima, tá? Na mesma área que eu, área técnica. Não é um subemprego qualquer, entendeu? É uma área que você precisa de uma formação para trabalhar. Eletrotécnica, essas coisas, entendeu? Comandos elétricos. Então, assim, beleza, eu perguntei. O maior salário de um cara de 9 anos aqui é um salário de R$ 4.000. Se você mora em São Paulo, você não consegue pagar um aluguel. Olha, você até consegue tentar viver. Só que você não vai viver de uma maneira boa porque a maioria dos aluguéis ou casas em São Paulo são muito mais caras e as que são um pouco mais baratas, mais em conta, são nos extremos de São Paulo. Aí você vai morar perto de favela. E aí você me fala, você quer isso pro resto da sua vida? Eu não quero, tá ligado? Eu moro ainda em Mogi, que é um município muito bonito, sabe? Até tranquilo. Só que, mano, eu queria ter uma qualidade de vida melhor, sabe? E pra isso eu preciso chegar aos R$ 10.000, coisa que eu não tô nem perto. Então, tipo assim, cara, pensa muito bem o que você vai fazer. Se você tem 18 anos, pensa muito bem, sabe? Quais são os seus objetivos de vida? Porque se você escolher mal, vai ser mais tempo que você vai ter que correr atrás pra tentar resolver. Eu já tentei diversas coisas e não deu certo. E a minha única alternativa hoje é abrir um negócio próprio, é empreender. Que é o que eu mais sei fazer de melhor. Entende? Então, tipo assim, veja exatamente quais são as suas prioridades. Porque, ó, se você tá querendo fazer um curso técnico no Senai, você quer ser uma mão de obra qualificada, saiba que a maioria das mãos de obras qualificadas aqui no Brasil não recebem bem, tá? Porque R$ 4.000, R$ 5.000 é poucas pessoas que ganham e ainda assim isso não é o suficiente para você, por exemplo, ter um carro. Ai, mas eu consigo comprar um carro baratinho. Beleza, baratinho. Carro usado de 10, 20 anos para trás. Agora, se você quer realmente comprar um carro legal e tudo mais, você quer fazer até um empréstimo ou você quer, tipo assim, parcelar esse carro, você vai ter muita dificuldade. Muita dificuldade. Entende? E eu não quero ser pessimista. Se você tá seguindo o caminho tradicional, amém, cara. Eu torço por você. Eu tô falando a minha experiência porque talvez a minha experiência te ajude a escolher o caminho certo. Entende? Porque aqui no Brasil, mão de obra qualificada, infelizmente, pelo que eu mais vejo, menos vale a pena. Sabe? Porque diferente de outros países, o que realmente dá dinheiro aqui, o que realmente o brasileiro ele valoriza é o produto.
Entende? A nossa lógica de Brasil é valorizar o produto e desvalorizar a mão de obra. É por isso que quando você, por exemplo, tá? Eu sou um eletricista. Eu mexo com baixa, média e alta tensão. Se eu fosse para um país de primeiro mundo, os Estados Unidos da vida, um Canadá ou algum país do leste europeu, obviamente eu ganharia muito mais. Ganharia 10 vezes mais. Por quê? Porque é algo perigoso, algo de alta periculosidade, algo que é complexo, não é qualquer pessoa que mexe e tem sérios riscos de vida. Entende? E olha que eu trabalho com desenergizados. Se você trabalha energizado, tipo uma EDP da vida, uma Enel, aí que você ganha mais. Só que aí, se você for agora para a lógica do Brasil, você vai ganhar 3, 4 mil reais. Isso justifica a sua vida? E você não precisa. Eu tô dando o meu exemplo. Mas, por exemplo, você vai pra mecânica, vai pra solda. Cara, mas aí tem o cara que, sei lá, ganha 20 mil reais trabalhando na Petrobras. Cara, quantas pessoas que você conhece trabalham numa multinacional desse nível, que é quase uma estatal? No caso, desculpa, quase não, é uma estatal. Que é basicamente quase um funcionário público. Quantas pessoas você conhece que conseguiam isso? Quantas pessoas existem no Brasil e quanto que você vai ter que sacrificar para conseguir isso? Anos da sua vida? É a mesma coisa. Direito vale a pena porque, sei lá, tal pessoa ganha 15, 20, 40, 50, 100 mil reais. Quantas pessoas que você conhece que fazem direito que ganham isso? Quantas dessas pessoas são funcionárias públicas? Eu desisti do concurso público porque o tempo que eu vou perder da minha vida é um tempo que pra mim não compensa. Principalmente porque hoje eu escolhi casar mais cedo e eu quero constituir uma família. Eu sei que é muita burrice falar isso e até meio idiota você pensar dessa maneira dos dias de hoje, mas eu penso de uma maneira um pouco mais antiga. Eu sempre tive vontade de constituir família. Eu sempre quis ser um bom pai. Eu sempre quis ter filhos. Mas eu só vou conseguir isso se eu tiver bastante dinheiro. Então, meu objetivo é ser pai, é constituir família. O seu pode ser que não seja, mas se você quer viver de uma maneira, mesmo sendo solteira, uma maneira legal nesse país, arranje jeitos concretos ou planos concretos para você conseguir ganhar acima de 10 mil. E é isso. Muito obrigado por ter me ouvido. Eu ainda vou fazer bastante vídeo para falar um pouco sobre isso, sobre as minhas opiniões. Enquanto isso, eu vou tomar cuidado porque eu tô no meu trabalho para falar isso. Muito obrigado a todos e Deus abençoe seu dia.